Quando a gente pensa na comunicação dentro de um casal, trisal, quadrisal, o que seja, eu fico pensando em se comunicar é uma coisa que tem muitos matizes, tem muitas nuances. E é realmente desafiador para uma relação, uma comunicação que seja clara, mas ao mesmo tempo criativa, mas ao mesmo tempo original, e que seja efetiva, que as pessoas realmente se comuniquem. E eu fico dando voltas na minha cabeça, porque isso é um tema um pouco resvaladiço, né? Um pouco escorregadio. Vocês acham esse tema tranquilo, assim, fácil? Você sabe que na clínica, me lembro de encontros, de sessões, onde a mulher estava dizendo assim, falando uma série de defeitos do parceiro, né? Mas eu sentia que ela queria dizer outra coisa, ela queria dizer assim, eu te amo. E ela não conseguia dizer. E começava a falar uma série de coisas que ela não gostava. E eu falei assim, mas do que você está se protegendo? Por que você não diz o que você está sentindo? Repara, ela estava dizendo uma coisa que era na contramão daquilo que ela sentia. Depois de desconstruindo toda aquela fala, ela falou assim, mas eu amo muito esse homem. E por que você partiu dos defeitos e quem sabe não das virtudes? Aí deu-se um silêncio. É complexo. Às vezes a gente diz não, quando na verdade está escrito assim, sim. Sabe? Eu te quero. Sim. Não, pode vir, pode vir. É linguagem corporal, inclusive, né? Linguagem corporal. Exato. Como que o corpo fala, né? Pra gente mesmo, inclusive, quando a gente não está expressando o que a gente queria no fundo da alma, né? O corpo se sente, fica retesado, gasta uma energia enorme. Eu acho que isso é uma arte, na verdade. Sabe por quê? Porque se a gente for pensar, por exemplo, vamos pensar num amor virginiano. Um amor virginiano é, nossa, eu adorei essa tua jaqueta, mas vamos deixá-la melhor um pouquinho, entende? É quando eu estou tão interessado no que aquela pessoa pode ser melhorada, segundo o meu olhar virginiano, ou de qualquer outro signo, cada um com as suas características, eu tenho essa vontade de comunicar para aquela pessoa que o meu amor é querer ver ela melhor ainda do que ela já está sentindo. Só que isso pressupõe que a outra pessoa vai entender aquilo que eu quero dizer. E será que acontece? Eu acho que algumas vezes não chega a acontecer. Quem sabe até servir um chá de camomila, né? A arte de cuidar do outro, Cuidar né? do outro, exato. Alimentação, nutrição, as ervas. Estamos falando do arquétipo de virgem, por exemplo. Por né? exemplo, é o cuidado. Mas aí a pessoa que está sendo cuidada tem que poder dizer eu gosto disso ou eu não gosto. Sim. E tem uma fórmula, eu acho, que a gente poderia até valorizar muito, que é quando essa pessoa chega para mim e ela começa a narrar alguma coisa, quando ela diz, hoje me aconteceu, e ela conta coisas. Quando a gente está contando coisas, a gente usa um certo padrão de linguagem, a gente usa certas palavras. Essas palavras têm um efeito. Como é que a gente pode aprender sobre o que essa outra pessoa valoriza, o que ela gosta, quais são as suas expectativas, escutando a forma como ela está comunicando? A gente pode aprender muito com isso. Mas também eu acho que a gente também, às vezes, tem essa dificuldade de poder comunicar diretamente para aquela pessoa de uma maneira tal que não fique dúvidas. Será? Claro que tem, né? Eu acho que uma das coisas que faz sair atrapalhado é quando ou a gente está querendo tanto agradar e a gente se perde daquilo que a gente realmente quer mostrar ou quer falar, Sim. né? Ou a gente também não está olhando para aquela pessoa com presença, porque quando isso acontece, eu acho que a conversa flui, a narrativa flui e o que a gente percebe da outra pessoa flui também. Uhum. A gente não é muito ensinado a falar, a conversar, ouvir. Para as coisas práticas, sim, mas para as coisas da relação, né? Às vezes as pessoas, no trabalho eu me dou muito bem, mas para me relacionar é uma dificuldade, porque como é que eu falo? Como é que eu escuto? Né? Então, e claro que isso é fundamental para uma relação ficar cada vez mais forte. Sim. Então, a gente tem assuntos também dentro de uma relação que são muito prioritários, né?
delicados. difíceis, que expõem a vulnerabilidade também. Não sei se eu devo tocar isso agora. É hora de falar disso? Não é hora? Será que a pessoa está pronta? Será que eu tenho habilidade para falar? E uma coisa que me chama a atenção, às vezes a gente usa 1000 palavras para chegar no silêncio. Sim. Né? Sim. Perguntar assim, por que você está falando todo? É para a gente poder gastar e chegar no silêncio. Talvez esse silêncio pudesse ser um grande orgasmo. Nós cantamos, teve todo um jogo de sedução, a gente abriu aquela garrafa de vinho, falamos sobre o filme e de repente ficamos em silêncio, em pleno gozo. Juntos, Quer dizer, a palavra também como uma espécie de preparativo, né? Para algo maior, para essa grande comunhão. A meditação é isso, né? A meditação é isso. Você vai, quer dizer, quando você consegue, tirando as palavras, as retóricas, as narrativas, e você entra nesse vazio pleno. Sim. Né? E me fez lembrar também daquele tipo de cumplicidade que acontece com os casais, depois de um certo tempo, onde um está de um canto de um salão, olha para o outro e já sabem o que eles estão compartilhando. É quase uma telepatia amorosa. Exato. Mas é pelo olho. Um olha para o outro. É o Exato. olhar. O olhar carrega. A janela da isso. alma. Sim. O olhar carrega. E é não só o olhar, às vezes uma mudança da respiração, né? Tipo, e a outra pessoa já sabe, ela quer isso, ele está cansado, ele. Eu acho que se a gente começa a aprofundar esse tema, a gente vai ver que o tipo de comunicação que se desenvolve no casal demanda um certo tempo, que é tanto o autoconhecimento como o conhecimento da outra pessoa vai ser necessário uma certa harmonia das palavras até que possa gerar o silêncio. O silêncio com essa comunicação não verbal só é possível depois que a gente constrói uma relação onde a gente tira as dúvidas. Quando eu quis dizer aquilo é porque eu queria dizer aquele outro. Eu acho que esse é um momento complicado, né? Tem uma parte complicada. Mas eu acho que precisa desse tempo, Edson. Sabe por quê? Porque isso demanda confiança. Sim. É um poder se abrir para o outro, se trocar. Confiança depende de, assim, ela vai gerar intimidade, para cada vez a gente se abrir mais. Sim. Então precisa desse tempo, porque às vezes a gente quer falar coisas que são tão essenciais e a gente se inibe. Quando é que no sexo as pessoas, às vezes, enquanto estão se relacionando, passam a vida toda e não falam do que elas gostam ou não gostam? Né? Então, como é que a gente faz, né, para ter essa intimidade que a gente possa dizer, nossa, isso é uma delícia, vamos experimentar isso? Né? Porque com tudo combinado, com amor e respeito, tudo pode, né? As fantasias nossas todas podem ser vividas ali, né? Sem interdição. Mas não falando, com tudo retido, vai ficando tudo aqui dentro. É isso que eu ia falar também. Muitas mulheres reclamam do silêncio dos homens. Sim. Né? Ele não abre, não fala, não se expressa isso, aquilo, não sei o quê. Então é como se esse silêncio pesado pudesse se transformar numa palavra que expõe e essa palavra exposta pudesse trabalhar para um silêncio leve. Né? O silêncio pesado, a palavra que decanta e um silêncio leve, que é essa comunhão que a gente está falando. Né? Eu acho que tem uma parte da construção disso que é quando eu reconheço que a outra pessoa usa certos padrões de linguagem, quando ela usa certas palavras que têm um significado qualquer, mas que quando aquela pessoa usa aquela palavra em aquela circunstância, ela está querendo dizer alguma coisa com aquilo. E isso demanda tempo, isso demanda convívio, isso demanda uma repetição de vezes. Eu acho que de novo ela está querendo dizer isso, eu acho que de novo, com esse silêncio e esse olhar, ele está querendo. Tem um pouco dessa leitura do silêncio, tem um pouco dessa leitura das palavras que não é o convencional, que não é pegar um dicionário e ver qual é o significado da palavra, mas como aquela pessoa usa aquela palavra para expressar. E eu acho que a gente às vezes não dá esse tempo. Eu acho que às vezes a gente está com tanta vontade de se comunicar de uma maneira tão entusiasmada, essa relação está maravilhosa, que a gente não deixa um pouco esse espaço para gerar o silêncio. Eu acho que quando a gente chega nesse silêncio não é uma coisa grandiosa. Eu acho. O silêncio degustado, né? O cúmplice. Esse silêncio que foi trabalhado, né, para chegar nesse silêncio, né? Mas porque você tem medo dele também. Não, a gente traz traumas, né? Lá atrás, sabe aquele pai? Papai era ausente. Não, mas estava presente, mas estava lendo jornal, ou estava vendo televisão, ou nunca perguntava como é que eu estava me sentindo. Sim. Né? Então tem mais...
Mas uma coisa que me chama a atenção também, porque as palavras têm energia. É verdade, as palavras têm energia. Mas quando você coloca uma energia diferente da palavra, a gente às vezes faz essa brincadeira com os cachorros. Sabe, quando a gente ralha com palavras amorosas. Sim. A gente pega palavras amorosas e dá uma repreensão. Eles sentem. Sente a repressão. Eles sentem, outras vezes, apesar das palavras serem amorosas. Exato. Né? Interessante isso. A carga energética, quer dizer, a palavra tem energia, mas a gente pode adulterar essa energia da palavra dependendo da carga emocional que a gente coloca. Do mesmo jeito que às vezes Eu alguém... te amo. Não existe isso. Né? Eu quero o teu mal. Exato. Mas às vezes um elogio, quando a gente tem uma sensibilidade, a gente fala assim... porque a gente sente que aquele elogio não foi verdadeiro, não veio da alma da pessoa. E muitas vezes uma crítica, um dizer, olha, não gostei disso, é muito mais amoroso do que um elogio. Exato. Né? Exato. Porque quando a gente fala, olha, isso aí eu não gostei, não é bom para mim, mas com verdade, né? E a gente fala e conversa, a gente vai chegar no lugar maravilhoso dessa intimidade e com confiança. Sim. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Na opinião de cada um, qual é a frase que vocês acham que não foi falada o suficiente para nós, seres humanos? A frase que precisaria ser dita com mais frequência e com mais veracidade. Eu te amo. Para mim é essa. Eu concordo. Eu acho que não tem uma frase que seja mais importante, na verdade. Mas eu acho que isso também, o eu te amo pode ser dito com tantas e tantas e tantos matizes e nuances, que eu acho que ele vai cumprir um papel em determinado momento, onde ele vai alcançar certos graus de profundidade que podem ter papéis diferentes na hora que a gente está se relacionando com alguém. Eu acho que a gente se acostumar a ouvir e também a usar as nuances do tipo... me lembrei agora de um amigo que dizia, eu sabia o grau de afetividade, o grau de amorosidade e o grau de irritação da minha mãe, conforme ela dizia o meu nome. Minha mãe era assim. Exato. Armandinho, ou Armando, ou Armando Antônio de Gonçalves Ledo. Ele media pela quantidade de palavras do nome para saber em que grau de emocionalidade estava presente. E eu acho que a gente faz isso muito. E a gente muitas vezes pode aproveitar essas nuances para explorar mais e mais como é que a gente quer expressar os nossos sentimentos e os nossos desejos e as nossas expectativas de tal maneira que a comunicação num dia possa ser diferente num outro dia. E ela explorar todo esse leque de alternativas que a gente tem. Mas o que eu estava falando do eu te amo é quando aquilo vem lá daqui e é uma verdade e os teus olhos falam isso junto com aquilo que você falou. E às vezes você nem diz, mas o teu olhar, que é aquela comunicação que você falou. E a gente chega nisso na medida que essa intimidade, que essa relação vai aprofundando e a gente vai investindo nela, né? E eu acho que, no fundo, isso falta no mundo. Chegar nesse lugar de troca que é ampla, que é profunda, que a gente tem troca... E uma coisa meio básica também, você deseja uma pessoa. Como é que eu falo isso? Em que grau de intimidade eu estou? Eu a conheci ontem, ou já estou há um mês junto. Como é que ela vai ouvir bem que eu desejo o corpo dessa pessoa? Ou eu acho que eu estou amando essa pessoa, né? Eu digo isso como? Ou eu acho que acabou e eu não queria magoar essa pessoa. Quais são as palavras que se usa para não magoar essa pessoa? Eu quero ir embora, mas não quero te abandonar. Será que é a minha partida, né? A sofisticação, nós civilizados, né? A complexidade que a gente criou
né, para poder se comunicar. E a gente não se comunica bem, não. A gente não se comunica bem. A gente não se comunica bem. A gente se esforça, né? Não era bem isso que eu quis dizer, você entendeu errado, entendeu? Não, mas foi o que você disse. E por que você não me disse antes? E por que você não me disse? Não, mas precisava dizer? Não estava claro? Não estava na cara? Não estava na cara? Não, mas como é bom ouvir eu te amo. Gente, mas eu te comprei esse carro, te dei de presente esse carro de aniversário. Adorei o carro, a chave está aqui. Mas eu nunca ouvi você falar eu te amo. Ah, isso daí é um detalhe, senão se eu não te amasse, eu não te daria esse carro. Mas eu relativizo isso, porque eu acho que também existem várias maneiras da gente falar eu te amo. E quando a gente vive um amor, a gente sabe muitas vezes que aquilo que aquela pessoa fez é eu te amo. Pode ser que eu precise de mais, pode ser que o amor que eu quero compartilhar com você, eu quero não compartilhar. Se você só me dá o carro, eu quero compartilhar com você o sentido da vida. E aí você não está me vendo. É isso, exato. Né? Mas eu acho isso precioso, para dizer a verdade. Eu acho isso uma preciosidade, que é quando eu me conheço e eu sei que quando eu falo uma linguagem, que eu uso certas palavras, que eu uso um certo jogo com o ombro, com o meu olhar, com a minha respiração. Quando eu estou consciente de que eu estou usando essas comunicações, eu vou ficar consciente de que quando ele ou ela, que está ali convivendo comigo intimamente, faz coisas diferentes, eu vou entender que essas coisas diferentes que essa pessoa faz é a maneira que ela tem de comunicar. Então, se eu vejo uma pessoa que me dá um carro, e que isso para ela significa amor, eu não tenho dúvidas, eu olho para esse carro com um olhar amoroso. E eu acho que isso é precioso, porque, claro, se essa outra pessoa me dá um carro quando essa não é a linguagem do meu amor, mas é a linguagem do amor do outro, eu recebo como amor, porque é a linguagem que essa pessoa tem para poder expressar esse amor que ela sente. É isso que eu queria dizer, exatamente assim. Agora, pode ter essa situação, ela está dizendo que me ama dando carro, mas o meu amor que eu quero viver quer ir além do carro. Aí também eu vou ter que arrumar um jeito de dizer, porque senão fica tudo por debaixo do tapete e a gente acaba levando um tombo. Mas se a gente consegue dizer, a gente vai abrindo. E às vezes esse amor cresce bonito por causa disso. Exato, porque cada um ficou maior. Tipo assim, eu poder falar várias línguas de amor me dá essa habilidade de tocar o coração da outra pessoa, de diversas maneiras, como quem toca um instrumento. Em outras palavras, um amante precisa ser poliglota. Precisa. Não é isso? Um poliglota afetivo. Um poliglota afetivo, falar vários idiomas. Isso. Se você não consegue expressar eu te amo, mas você consegue dar o presente que eu mais quis na minha vida. Eu te amo. É tocar as cordas do coração. Quanto tempo eu levei para entender a tua maneira de expressar? Pois é. Leva tempo. Claro. Eu tentei te formar, eu tentei fazer com que você amasse da mesma maneira que... Porque o amor é claro, o amor é isso. E você não sente dessa maneira. O amor é aquilo também. Também. Além de ser à la carte, não só aquilo. Mas a gente sai satisfeito, à la carte. À la Carter.